Glória a Deus. Vamos lá então, nós estamos na nossa... Ontem eu estava pensando, enquanto eu estava preparando a mensagem, existem épocas que parece que nós falamos uma coisa só o ano inteiro, Alguns anos atrás nós passamos o ano inteirinho falando sobre identidade, sobre propósito. Depois, alguns anos depois, quando nós fomos para casa, ficamos falando sobre a igreja de Jesus, o modelo de Deus para a igreja, e esse ano nós estamos falando sobre sermos criados para herdar. Desde o mês de março, nós estamos aí nessa série. Essa é a 12ª mensagem dessa série. Eu te aconselho a você reassistir as outras ministrações, para que você tenha uma clareza maior sobre esse assunto, e nós vamos falar ainda muito tempo a respeito desse assunto. Diga comigo: eu fui criado para herdar tudo que é de Deus. Eu não vejo a hora para me chegar logo nesse assunto, mas eu preciso construir bases com você para que você entenda o porquê disso. Mas isso é muito forte. Nós precisamos ter essa convicção. Nós fomos criados para herdar em Deus, não para construir coisas para Deus, não para fazer coisas para Deus, mas para herdar tudo o que Deus tem para nós. Amém? Não vou falar muito, senão eu prego o que eu vou pregar mais adiante. Hoje eu vou começar falando com você sobre 3 princípios que mudaram, transformaram a vida de Abraão. Quantos princípios? 3. Mas como o nosso tempo já está esgotado, e para que você compreenda melhor todos os princípios, nós vamos fazer aí um princípio por culto. Então hoje eu vou falar sobre um, domingo que vem sobre outro, aí no outro domingo é o domingo evangelístico, a gente pula ele, e posteriormente a gente fala do terceiro. Então preste bastante atenção, porque esses 3 princípios, e é interessante que ontem eu estava preparando essa ministração, eu estava com 3 princípios que o Senhor já tinha me dado para falar, e aí ontem enquanto eu estava preparando a ministração, Deus me deu mais 3, então eu mudei, eu tirei o que eu estava em plano e coloquei mais outros 2, e vai ser bom, vai ser bom, amém? Eu gostei, vai nos preparar muito bem para receber aquilo que Deus tem para nós, amém? Então vamos lá, deixa eu só mandar um alô para o pessoal que está em casa aqui. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Eu sei, eu preciso começar a falar com vocês, Eu só vou falando e não falo com vocês. Sejam bem-vindos, compartilhem esse link, aperta o like. Vocês não dão like, Que espírito demoníaco é esse que impede vocês de darem like? Está repreendido, em nome de Jesus, aqui do povo também, que eles também assistem e não dão like. Aleluia, aí tá vendo? Confessando o pecado. Então, seja bem-vindo, que o Senhor fale com você através dessa palavra, em nome de Jesus. Então, existem 3 momentos, eu coloquei princípios aqui, mas não são princípios, são momentos. Existem 3 momentos que transformaram a vida de Abraão, e é sobre esses 3 momentos que eu quero falar com você, nesses próximos domingos. E esses 3 momentos, Deus estabeleceu alguns princípios na vida de Abraão, e o primeiro princípio que eu quero falar com você é o princípio da aliança sacerdotal. Qual é o princípio? Muito bem. Gênesis capítulo 14 é a base do que nós vamos ler hoje. Gênesis 14, versículo 18 diz o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. E Gênesis 14 vai relatar para nós um momento interessante na história de Abraão. Alguns capítulos, no capítulo anterior,
Abraão e Ló, que caminhavam juntos, e eu já te expliquei aqui que Ló representa véu, significa véu, na verdade, o nome Ló significa véu, e o véu na Bíblia aponta para a lei. Essa informação é boa para você pegar o princípio que vem. Quando Ló se separa de Abraão, Abraão vai para o deserto e Ló vai para as campinas e vai parar em Sodoma. Alguns anos depois, enquanto Ló estava lá em Sodoma, Sodoma entra em guerra com alguns reis que invadiram, venceram e levaram Ló como cativo. Levaram Ló, a sua família e todos os seus bens. E aí, quando Abraão ficou sabendo disso, a Bíblia diz que Abraão juntou 318 homens preparados para a guerra. Quantos? 318. Lembra do Gideão, né? Na semana passada que eu falei para você. Olha o número 300 de novo. Por quê? Porque 3 aponta para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando se potencializa isso em 30, em 300, em 3.000, tudo isso aponta para Deus. Então, Gideão ele foi com 300 porque quem venceu a guerra foi Deus. Abraão foi para a guerra com 300 porque também quem vai vencer essa guerra é Deus. Lembre-se, nós estamos falando de um velho que está indo para a guerra. É fácil matar esse cara, né? É ou não é? É. Mas esse cara está indo debaixo de uma palavra de Deus. Por quê? Porque por mais que Ló tenha sido um estorvo na vida de Abraão, Ló estava debaixo da bênção de Abraão. Ló prosperou, Ló cresceu através da bênção de Deus na vida de Abraão. É interessante isso, né? Você vai entender aqui que existem bênçãos na nossa vida que só se manifestam por causa de outras pessoas. Ló, ele só foi abençoado porque ele andava com Abraão. E quando ele se distancia de Abraão, ele é levado cativo. E Abraão, como um homem de Deus, vai em busca, vai em resgate de Ló, de sua família e de seus bens. E aí a Bíblia diz que milagrosamente ele vence essa guerra, e quando ele está voltando da guerra, um homem se encontra com ele. O nome desse homem é Melquisedeque. E aí a Bíblia diz que esse homem apresenta-se a ele com 2 características, 2 ofícios. Diga comigo, rei e sacerdote. Vamos lá, rei e sacerdote. É interessante que nos tempos de Abraão, Deus não havia estabelecido ainda o sacerdócio. O sacerdócio vai surgir 400 anos depois de Abraão. Lá com Moisés, 430 e poucos anos depois da saída do Egito. Então, aqui nós temos o mistério de Deus. Nós temos um sacerdote fora da lei sacerdotal. Porque o texto é claro em dizer que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra Altíssimo ali é o nome de Deus. Então, é o Deus bíblico. Agora, como existe um sacerdote fora da lei sacerdotal? Esse é um grande mistério. E é por isso que essa história está na Bíblia, para que nós entendamos esse princípio. Mas antes, o que é um sacerdote? Um sacerdote é alguém estabelecido por Deus para ministrar em favor de seu povo. Então, um sacerdote é alguém que tem um ofício e uma unção de Deus para ministrar em favor, para ministrar a bênção em favor do povo de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, porque o Espírito do Senhor está sobre nós, a unção de Deus está sobre nós, e nós podemos abençoar uns aos outros. Amém? Só que no tempo de Abraão não existia essa revelação. Muito menos havia a tribo de Levi, da qual veio os sacerdotes. Então é muito interessante que Abraão não sabia o que era um sacerdócio. Abraão não sabia que haveria uma lei sacerdotal, mas Abraão sabia que através daquele homem, Deus destravaria as promessas dele em sua vida. Essa é a função de um sacerdote.
O sacerdote carrega a confirmação daquilo que Deus me deu. Como assim? Deus, lá em Gênesis 12, chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, que não é a sua terra, você está em outra terra, sai dela, sai da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu te abençoarei. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria, mas até então nada tinha acontecido. Abraão foi para Canaã, Abraão foi conquistando ali o território, foi andando, toda aquela história que nós já falamos, foi para o Egito e tudo mais. Nada de extraordinário havia acontecido, a não ser o fato dele ficou rico à custa do faraó. Mas fora isso, que é muita coisa, né? Nada tinha mudado. Mas a partir do momento que ele encontra com esse homem, olha como começa o capítulo seguinte. Passados esses acontecimentos, que acontecimentos? O encontro de Abraão com Melquisedeque. O Senhor falou a Abraão, por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Todo esse capítulo vai mostrar para nós, Deus detalhando qual é a recompensa de Abraão. Deus nunca havia falado para Abraão como as coisas iam acontecer, ou quais coisas iriam acontecer. Deus só falou: eu vou te dar uma terra, e eu vou te abençoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Mas não disse como. No capítulo 15, todo o plano de Deus está detalhado. Eu não vou ler com você por causa do tempo, mas depois você lê na sua casa. É aqui nesse capítulo que Deus vai falar de Isaac, é aqui nesse capítulo que Deus vai falar da riqueza desse povo, é aqui que Deus vai revelar que esse povo vai ser escravo no Egito, mas 430 anos depois Deus vai resgatar esse povo e vai isentar não é a palavra. Qual é a palavra? Quando você foi roubado e você vai ser o quê? Restituído. Muito bem. Aqui Deus falou: eles vão ser escravos, mas eu vou restituir eles vão sair de lá muitos ricos. É aqui. E por que tudo isso aconteceu? Depois que Abraão recebeu uma palavra, através de um sacerdote. Então, a vida sacerdotal, ela é um fato indispensável na vida do crente. Amém? Mas nós vivemos num tempo onde as pessoas estão pregando por aí que não precisam de uma autoridade espiritual para servirem a Deus. E eles estão certos. Eu não preciso de uma autoridade espiritual para servir a Deus. Eu preciso de uma autoridade espiritual para fazer parte do corpo de Cristo. Eu não preciso de uma autoridade espiritual para fazer o bem para as pessoas. Eu não preciso de uma autoridade espiritual para cumprir os mandamentos de Deus. Mas eu preciso de uma autoridade espiritual para viver a vida da igreja. Por que as pessoas estão pregando sobre isso? Porque, irmão, fala a verdade, lidar com gente é difícil. Sim ou não? Lidar com gente é difícil. E aí quando você pega pessoa difícil sem entendimento, aí é mais difícil ainda. Aí você pega uma pessoa difícil sem entendimento e filho de Hitler, né? Um ditadorzinho. Aí é mais difícil ainda. Então o diabo começou a colocar na cabeça das pessoas: não, no seu quarto mesmo você consegue buscar Deus, você não precisa ir na igreja. E foi criando essa doutrina. Só que isso é uma grande mentira do diabo, que tem o objetivo de impedir as pessoas de acessarem a herança que está preparada, acessar a herança. Eu não preciso de pastor para ser crente, mas para ser herdeiro, para ser alguém maduro, eu preciso. Eu não preciso de alguém me conduzindo para entrar no Santo dos Santos e ter intimidade com Deus, mas para ser um crente de verdade, eu preciso. Você percebe que é por isso que essa geração, eu não gosto, mas não é porque eu não gosto do que eu estou falando, é um fato. É por isso que essa geração, ela só quer saber de secreto, ela quer saber só de fogo, né? Não sabe o que é o fogo, mas ela quer saber só disso. Eu e Jesus, Jesus e eu, e a igreja que se exploda, cada um vai para o seu quarto e se vira.
Irmão, não é assim. Nós precisamos uns dos outros. Amém? É difícil? Muito. Mas o que o sábio Salomão nos ensinou? É com ferro que se afia o ferro. Então, se você é alguém difícil, você precisa do quê? Da pessoa difícil, ué. Então, se você falar, meu pastor é difícil, parabéns, você tem um pastor que você merece. Ele vai te afiar. Amém? Meu Deus, eu devo ser, não vou falar nada. Agora, o que muitos dizem, deixa eu ver se essa frase está certa. Ah, tá. Muitos dizem que o princípio de autoridade espiritual é da lei, porque Deus estabeleceu o sacerdócio na lei, como eu acabei de dizer para você. Mas Abraão não estava debaixo da lei. Olha que Deus maravilhoso. Deus vai estabelecer o sacerdócio levítico, depois da lei, mas antes da lei, Deus manifesta o sacerdócio. Para quê? Para que nós não entremos nessa mentira do diabo. Por quê? Porque tudo o que está antes da lei é um princípio de Deus eterno para a igreja. Tudo aquilo que está dentro da lei é um princípio para Israel debaixo de uma lei, debaixo de uma obrigação. Agora, Abraão vivia e nós? Pela fé também. Então nós estamos debaixo da mesma aliança de Abraão. Isso significa que o sacerdócio da lei, na verdade, é apenas uma representação do que significa o verdadeiro sacerdócio da fé. Então a lei, ela incorpora o sacerdócio, mas o princípio sacerdotal vem antes dela. Por isso, depois dela, o sacerdócio continua. Amém? Você está entendendo? Olha esse texto aqui de Jeremias. Eu achei isso aqui muito interessante, porque eu fiquei me analisando, sabe? Presta atenção. Ó filhos rebeldes, é o Senhor dizendo para Israel, não é para você não, fique em paz. Voltai a mim, porque eu sou o vosso esposo. O Senhor é esposo de Israel, não é seu. Você não vai casar com Deus não, você vai casar com Jesus, amém? Eu mesmo vos tomarei de uma cidade e 2 de cada clã. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é a profecia do avivamento. Olha o que Deus está dizendo. Eu vou tomar um de cada cidade aqui, irmão. Fala bem baixinho para você. É igreja. Pastor, mas Deus vai tirar a gente da igreja? Aham. Por quê? Você vai entender por quê. Eu vou tirar de um povo, vou tirar 2 do outro clã, vou tirar a gente da igreja. E vos farei retornar a Sião. A palavra Sião no Antigo Testamento aponta para um monte onde Davi estabeleceu a tenda. Ele não montou uma tenda igual os irmãos montaram aí não. A tenda de Davi aponta para a graça. Então Deus está dizendo, eu vou tirar esse povo das igrejas e vou trazer eles para a revelação da graça. Agora, presta atenção. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, e que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons. Preste atenção no que Deus está dizendo. Nos últimos dias, esse será o avivamento. Eu vou tirar os crentes das igrejas, vou tirar esse pessoal aí desse legalismo, vou revelar para eles a graça, e eles serão guiados por pastores sábios e inteligentes. Uau! Aí a consequência: quando então, aqueles dias, vos multiplicardes e frutificardes sobre a vossa terra. Preste atenção no que Deus está dizendo. O meu plano é esse. Eu vou tirar a galera das igrejas, né? Essa semana nós tivemos aí ontem um grande evento evangélico, né? Na cidade, aleluia. Que muda o quê? Nada, que é evento do governo, nada a ver com Jesus, é do governo, tem que ter, né? Política está chegando, amém? Aleluia. Deus está dizendo, eu vou tirar essa galera desse povo, e eu vou estabelecê-los debaixo de uma nova revelação. E quem irá conduzir esse povo? São pastores sábios, inteligentes. Olha aí, 2 requisitos para você caçar um pastor para você. Aí meu pastor é ungido. Não está escrito isso. Que é ungido qualquer um é. Deus estabeleceu que
os pastores que ele deseja são pastores com sabedoria. Aí meu pastor tem revelação. Revelação qualquer um tem. Deus está dizendo que existe uma espécie de pastores que ele está conduzindo para Sião. São pastores com sabedoria e entendimento. Por isso que eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu estou aqui ou não? Perceba que a multiplicação e a frutificação estão ligadas a quê? Ao fato de Deus dar pastores sábios e inteligentes ao povo. Aqui nós temos o princípio sacerdotal. Para Deus liberar a multiplicação, para Deus liberar a frutificação, tudo depende dos pastores. Por que muita gente não tem a revelação que precisava ter? Por causa dos pastores. Mas você não é esse caso, você não joga para cima de mim não. Que eu estou falando aqui com você toda semana. Assim como foi com Abraão, a bênção que precisamos está dentro de uma autoridade espiritual. Deus disse para Abraão, eu vou te abençoar. Mas nada mudou até esse dia. Então Melquisedeque abençoou Abraão. Será que era só disso que ele precisava, meu pai? Abraão recebeu apenas uma palavra de Melquisedeque. Deus prometeu a Abraão que o abençoaria, e Deus fez isso através da boca de Melquisedeque. Ana, por anos e anos, orava a Deus por um filho. Um dia, o sacerdote chega para ela e diz, que foi, minha filha, já está bêbada uma hora dessa, veio para o culto de manhã, já encheu a cara, né? Ei, por que você não me chamou? Ela falou, não, meu filho, é porque eu estou assim, angustiado, eu preciso de uma palavra, de um milagre de Deus. O sacerdote nem perguntou o que era, ele só falou, pode ir em paz, Deus já te abençoou. Uma palavra, e nem era assim um sacerdote sábio e inteligente. Estamos falando de Eli, mas a palavra, a aliança sacerdotal é um princípio. Então Deus libera por meio de Eli uma palavra para Ana, e no ano seguinte ela está grávida. Por quê? Porque a bênção é liberada por causa do sangue de Jesus, mas ela se manifesta através de uma aliança sacerdotal. Você está entendendo ou não? Será que você consegue entender o porquê que o diabo investe tanto contra a igreja e os pastores? Agora, igreja aqui não é toda também não, né? Porque o diabo patrocina algumas também. Mas eu estou falando da igreja que carrega a revelação. Uma igreja que carrega a revelação da graça de Deus, ela tem um inimigo estabelecido, o diabo. Ah, mas o diabo é inimigo de todo mundo. É nada, irmão. O diabo é amigo de alguns. Não é verdade ou não? É verdade. Mas o diabo sempre vai se levantar contra aquela igreja que entende e contra os pastores que estão debaixo daqueles princípios que Deus estabeleceu. Agora, eu não estou dizendo para você que a autoridade espiritual é alguém perfeito ou alguém que deva ser adorado, porque também é outro ponto que as pessoas exageram. Ou elas são 8 ou elas são 80, né? É meu pastor, porque se meu pastor não falar, eu não vou. Aí também não, né, irmão? Não é assim também não. Não é idolatria, né? Nós falamos dos nossos irmãos que adoram gesso e nós adoramos carne, né? Não é assim que funciona também não. Uma autoridade espiritual é para apontar o seu destino, mas ela não vai tomar decisões por você. Amém? Amém. Ah não, pastor, não. Só me fala o que eu tenho que fazer. Eu não quero tomar decisão. Não, irmão, gente que não toma decisão não cresce. Você tem que aprender a tomar decisão. Amém? Então não estou dizendo para você que pastor é perfeito, não é perfeito não, porque você também não é, e como eu falei para você, você tem o que você é também. Então fique em paz. Agora, eu não posso, por causa de alguns, quebrar o princípio. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? E o que Melquisedeque fez com Abraão? Vamos ler. Então, Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante que Melquisedeque significa rei de paz. Olha que coisa, né?
O Rei da Paz chegou. Salém significa paz também, que é a futura Jerusalém. Olha que Deus misterioso, né? Salém, aqui, é a mesma Jerusalém que existe hoje, só que não tinha esse nome ainda. E esse cara era de lá. O mesmo lugar onde Davi vai estabelecer a sua tenda, a tenda da graça. Deus é mistério. E esse sacerdote trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus. Perceba que não é eu te abençoo, não, seja abençoado por Deus, mas Ele vai abençoar através do que eu vou liberar. Você está entendendo? Pastor não tem poder de abençoar ninguém não, irmão, mas Deus estabeleceu o princípio sacerdotal para ser um canal da bênção. Amém? Melquisedeque chegou a Abraão e trouxe a ele pão e vinho, e liberou uma palavra de bênção. Foi isso que ele fez. Agora que coisa, né? O homem vem de Jerusalém, o homem é um sacerdote num tempo que não tem sacerdote, e ele ainda traz na mão aquilo que 4.000 anos depois vai simbolizar a ceia do Senhor. Irmão, se não é Deus um trem desse, o que é? Então lá vem Melquisedeque com o pão e o vinho, e ele fala: e Abraão, está perdido? Aqui, eu trouxe para você. Para quê? Aí você que fez a escola de maturidade, você sabe, isso aqui é o símbolo de aliança. Eles estão fazendo uma aliança sacerdotal. Por mais que Melquisedeque não vai aparecer mais na Bíblia, mas a aliança sacerdotal entre ele e Abraão foi estabelecida. Amém? Isso é um mistério de Deus. Nós precisamos perguntar para Jesus depois, quando a gente chegar lá no arrebatamento, né, que você vai em nome de Jesus. Fala: Senhor, e aí, que mistério é esse? Por que o Senhor não explica para nós? Entenda aqui. Vem Melquisedeque com pão e vinho, e é interessante, como eu falei para você na semana passada, eu quero explicar para você nos próximos domingos. Vamos só deixar passar esse projeto nosso aí, mas eu quero explicar para você sobre a ceia. Existe muito poder de Deus por detrás desses elementos, e não é à toa que esses elementos estão aqui. Porque um crente que não tem consciência, Paulo vai explicar sobre isso, que não tem discernimento do corpo e do sangue do Senhor, não acessa a herança que está preparada. Então, se nós queremos herdar aquilo que Deus tem, participar da ceia é fundamental. A partir do mês que vem, nos próximos domingos, eu vou explicar alguns pontos da ceia com você aqui, antes de nós participarmos dela. Amém? Se quisermos herdar tudo o que Deus tem para nós, é preciso reconhecermos uma autoridade espiritual levantada por Ele, e essa autoridade proporcionará acesso à mesa do Senhor e aos benefícios dessa mesa. Se eu sou crente sozinho, quem vai preparar a mesa para mim? Eu mesmo. Eu pego o pão, é igual eu falei esses dias, né? Eu faço o culto, eu sou a igreja, eu sou o pastor, eu sou o visitante, eu sou o demônio, eu expulso o demônio, eu sou o Espírito Santo, eu sou tudo, né? Sai demônio, sai, agora vem Espírito Santo, estou chegando. Não tem como, né, irmão? Eu preparo a mesa, eu faço, não. Para isso serve a igreja. Amém? Se eu acredito que não preciso ter uma autoridade espiritual, quem preparará a mesa do Senhor para mim? E quem liberará uma palavra de bênção sobre a minha vida? É igual o exemplo que eu te dei. Se a gente não precisa de igreja, por que Deus trouxe um homem aqui para receber oração? Não era só ele orar, já estava lá no céu mesmo, né? Olhando para o céu. Oh Senhor, eu me abençoo em nome de mim mesmo, aleluia. Não, nós precisamos uns dos outros. Efésios 4, Paulo fala sobre isso. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? A igreja, para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não existe edificação sem aqueles ministérios, sem esses elementos: os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Não há maturidade fora desse princípio, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esse princípio transformou a vida de Abraão e é o que vai transformar a nossa realidade também. Amém? Você consegue entender o poder que está por trás desse princípio? Está tendo clareza sobre isso ou não? E o que Abraão fez depois de receber essa palavra, depois de passar por aquilo que ele passou? Olha o que o texto diz: então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Outro problema, né? Dízimo. Assim, irmão, eu aprendi uma coisa: tudo aquilo que é polêmico na igreja é importante. Então vamos falar de ceia. Não sou casado, posso ceiar ou não posso ceiar? Polêmica, tem Satanás no meio. Dízimo, posso dar dízimo ou não dou dízimo? É interessante, né? Esse dia alguém colocou uma minhoca na minha cabeça e essa minhoca cresceu. A pessoa diz o seguinte: existem igrejas que proíbem pessoas que não são casadas de cear, certo? Certo. Se essa pessoa que não é casada, ela não pode cear, ela pode dizimar? Não é uma minhocona? Fiquei pensando. Falei, rapaz, é mesmo, né? As pessoas proíbem as pessoas que não são casadas de cear, mas ninguém proíbe elas de dizimar. Por quê? É dinheiro, aleluia! É dinheiro. De maneira nenhuma lançarei fora. As pessoas não lançam. Irmão, dízimo não é uma obrigação. Dízimo é uma aliança. Se eu não posso ter uma aliança com a mesa do Senhor, eu também não posso ter uma aliança sacerdotal. Eu não posso dizimar. Mas qual é a igreja que vai proibir dízimo? Por exemplo, você sabia que alguém que não é batizado, ele não pode dizimar? Mas que pastor que vai falar isso? Venham, venham todos, dizimem. Traficante, dizime, aleluia. Deus vai abençoar. Não, irmão, dízimo. O dízimo não é uma esmola para bancar a igreja, igual as pessoas pegam. Ô irmão, vamos dizimar aí para nós crescer a obra, vamos fazer a obra. Não, o dízimo não é para isso não. E nem uma obrigação religiosa. Você dá dízimo, senão o devorador te pega. Não, mentira do Satanás. Está na lei, isso não vale para nós hoje. Dizimar é selar uma aliança. Eu tenho um sacerdote, eu tenho uma mesa, então eu dizimo. Se eu não tenho acesso à mesa, eu também não posso dizimar. Ah, vai falar isso, irmão, você está doido? A maioria das pessoas que estão na igreja, ó, para você ver, elas não ceiam, elas não têm comunhão com Cristo, mas elas são dizimistas fiéis. E o pastor, safado, ao invés de falar a verdade, ele não fala. Né? Você parece que está chocado com essa verdade. Mas é bíblico, irmão. Sacerdote, ceia e dízimo. São os três princípios que Deus estabeleceu, e não foi na lei, foi em Abraão. Abraão é o nosso pai espiritual. Você está entendendo ou não? Então o diabo ele cria esse mecanismo de manipulação, e aí eu proíbo as pessoas de participar da mesa, e aí elas são incentivadas a dizimar. Irmão, ela não tem acesso à bênção, ela só está cumprindo um ritual religioso. Por isso que tem crente que dizima e não muda nada, porque ela não está fazendo no princípio certo. Amém? É forte isso, né? Se você deseja viver uma vida extraordinária, segundo os padrões de Deus, não é segundo o mundo. Uma outra coisa que as pessoas criam teorias, né? Eu não preciso de Deus para prosperar, não preciso de Deus para ser rico,
Por mais que essa foi a cultura pentecostal que cresceu no Brasil, né? Mas não, eu não preciso de Deus para isso. É verdade ou não? É verdade. Tem um monte de gente aí que não é crente, nunca foi numa igreja e é rico. Agora, o que o Senhor me ensinou sobre isso? Uma coisa é eu ser rico segundo os padrões do mundo. Outra coisa é eu ser rico segundo os padrões de Deus. Qual é a diferença? A riqueza segundo o padrão do mundo, ela só é uma riqueza natural. Eu vou desfrutar, eu vou viver. Não é negócio esses pastores ficam falando, não, vai viver perturbado, o diabo vai roubar na saúde. Mentira, isso é tudo gente louca querendo pegar dinheiro de rico. Não tem nada a ver com isso. Qual é a única diferença? A riqueza segundo o padrão de Deus, ela é respeitada no mundo espiritual. Eu posso ser rico sem Deus, mas o diabo não respeita o meu dinheiro. Isso significa o quê? Tudo que eu faço com o meu dinheiro não tem valor no mundo espiritual. Por exemplo, as igrejas pregam que se você fizer o bem, Deus vai te abençoar. Então um cara que nunca foi na igreja, mas ele é rico, então ele faz doações, ele dá o dízimo, ele dá a oferta, e ele acha que Deus está abençoando. Deus não está o abençoando. Se o meu dinheiro não está no padrão de Deus, esse dinheiro não é reconhecido no mundo espiritual. Agora, se eu enriqueço segundo os padrões de Deus, o meu dinheiro não é só dinheiro, ele fala no mundo espiritual. E quando o reino vier, se o meu dinheiro foi aplicado no reino, eu serei recompensado. Entendeu a diferença? Então, não fica nessa loucura, não. Fulano é rico, mas ele não é de Deus. Deus vai pesar a mão, Deus vai tocar na saúde dele. Vai não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Amém? Seja rico segundo o padrão de Deus, que além de ser rico, você ainda vai ser recompensado por ser rico. Ai, que benção! É bom demais servir Jesus. Isso, se você quer viver isso, então você precisa viver uma realidade na sua vida. Primeiro, tem uma aliança sacerdotal. Essa aliança vai estabelecer uma mesa, participe da ceia. E segundo, cele essa aliança sendo... Irmão, não tem peso. Não tem peso. Não está falando aqui se não devorador vai vir. Não, não tem devorador não. Devorador é uma maldição da lei. Mas a palavra diz que Jesus nos libertou da maldição da lei. Amém? Interessante, né? Jesus nos libertou da maldição da lei, mas Ele não nos libertou do dízimo. Porque antecede a lei. Está lá com Abraão. Amém? Espero que você tenha compreendido essa verdade. Esse é só o primeiro princípio dos 3 princípios que eu quero compartilhar com você. Diga comigo: aliança sacerdotal. Esse é o primeiro princípio, e esse foi o primeiro princípio que transformou a vida de Abraão. E se você aplicar isso, você ter revelação disso, isso também vai mudar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos participar da ceia agora. Você pode vir pegar os elementos aqui. Glória a Deus. Como eu disse para você, existe poder de Deus disponível através desse simples ato. Isso aqui não é um ritual, isso aqui é algo que Deus estabeleceu. Você acabou de ver que é muito tempo, lá em Abraão. Imagine, Melquisedeque chegou lá com vinho
e pão, porque isso fala de uma aliança. Amém? Feche os seus olhos. Queria que você orasse com as suas palavras antes de nós declararmos, debaixo desse entendimento que você teve hoje. Fale com o Senhor, apresente-se diante dele. A palavra diz que nós temos acesso à cura, à saúde. Se há alguma enfermidade sobre o seu corpo, se há algo sobre você, comece a pedir ao Senhor agora que manifeste a cura dele sobre a sua vida. Oh Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos por esse momento. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque nós temos acesso a essa mesa hoje. Senhor, que o Senhor possa trazer a nós cada vez mais entendimento, revelação sobre esse princípio poderoso. Como igreja, nós nos assentamos à mesa agora para receber daquilo que o Senhor tem para nós. Levante o seu pão. Diga comigo: este pão representa o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, que foi moído, que foi esmagado, foi torturado por minha causa. Por esse sacrifício, eu tenho paz, eu tenho saúde, eu tenho vida, e vida em abundância. Eu acesso os benefícios do corpo de Jesus sobre o meu corpo e a minha vida, em nome de Jesus. Coma do pão. Levante o seu cálice. Diga comigo: este cálice representa o sangue de Jesus, o sangue que me purifica de todo pecado, de toda condenação. Eu sou livre para viver e acessar tudo o que Deus tem preparado para mim, e o diabo não tem poder de me impedir. Eu acesso a vida de Deus, os recursos de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Beba do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse tempo. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos diante do Senhor, diante desta mesa. Nós acessamos agora pela fé todos os benefícios que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor nos dê clareza a cada dia, Pai, de todos os benefícios dessa aliança que nós fomos inseridos, Pai, para que nós possamos herdar tudo que está preparado para nós, Pai. Senhor, no nome de Jesus, que todas as mentiras do diabo na nossa mente caiam por terra, Senhor, e que a nossa alma se submeta às verdades do Espírito, e que o Espírito Santo possa manifestar na nossa vida tudo que o Senhor tem liberado sobre nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ofertar ao Senhor nesse momento para a gente encerrar. Se você tem a sua oferta, prepare aí. Se você trouxe o seu dízimo, prepara aí também, para nós selarmos essa manhã, encerrarmos o nosso culto. Você vê até isso, né? Tem lugar que você vai aí, é meia hora só de pregação para tirar a oferta, né?
Precisa disso, né, irmão? Se a gente entende o princípio, não é na obrigação nem na manipulação que a gente vai se mover. Ou você quer que eu fique aqui meia hora falando para você, pegando texto bíblico para te convencer, para ver se você solta uma mão da sua vida? Interessante que automaticamente, quando Abraão reconhece Melquisedeque, Abraão recebe o pão e o vinho, automaticamente ele dizima. Não foi um anjo que veio para convencê-lo, nem nada, né? Melquisedeque não leu um texto na Bíblia: olha, Abraão, assim diz o Senhor, dizimarás e semearás. Não. Quem precisa disso é gente de coração duro, mas seu coração não é duro não, amém? Glória a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração. Se você fez a sua oferta aí, fica com o seu celular. Se você vai trazer aqui, igual a irmã já está vindo aqui, segura aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós apresentamos ao Senhor as nossas sementes, as nossas ofertas nessa manhã. Obrigado, Pai, porque nós temos liberdade, nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Não fazemos isso por obrigação, não fazemos isso por convencimento, fazemos isso, Pai, por entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que tudo que plantamos, de forma abundante colheremos, Pai. O Senhor tem muito preparado para nós, e nós semeamos porque cremos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, e transbordará de frutos e sementes sobre a nossa vida, Pai. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, que essa semana seja uma semana abençoada, Pai, que todas as barreiras, que tudo aquilo que o diabo tem planejado contra eles, que seja neutralizado agora, Senhor, no nome de Jesus. Que venha, Senhor, um tempo de abundância, assim como o Senhor liberou sobre nós hoje, que o Senhor possa manifestar tudo aquilo que o Senhor tem preparado, Pai. Eu os abençoo debaixo da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, faça a sua oferta. Estamos encerrados até domingo, em nome de Jesus.